Contexto histórico. Bem, o Brasil naquela época estava passando por um tempo mais calmo, mais estável, sem revoltas, eh, sem problemas. Falando de política, o Brasil estava acabando de passar pela Era Vargas e deu uma breve respirada da Era Vargas, mas em 1964 ela já entrou na ditadura militar, que durou até 1985. Então pode-se dizer que o modernismo, quando a gente estuda ele, a gente estuda de 1945 a 1960 ou 1980. Então, podemos dizer que o modernismo passou-se, a maior parte dele, durante a ditadura militar de 64. A gente diz 64, mas na verdade é ditadura militar. A gente coloca 64 porque foi o ano que começou. Economicamente, né, dizendo, o Brasil teve alavancou-se na economia. Ele cresceu bastante, né, houve investimentos em novas áreas, de tecnologia, investindo no setor secundário do país, pois o país era somente um produtor de alimentos, do setor primário, no caso, café, arroz, milho, essas coisas, soja. E socialmente falando, essa foi uma época de muita repressão social, porque por conta da ditadura militar, as pessoas tinham muitos seus direitos negados. Muitas vezes elas não tinham o poder, né, a possibilidade de se expressar, tirando a liberdade de expressão delas. E isso fez com que muitas obras, assim como de Lígia Fagundes Telles, As Meninas, buscassem expor o que acontecia de verdade ali. E muitas obras, tanto musical, teatral, de literatura, entre muitos outros, foram, de certa forma, banidas, né, ou censuradas. Então, pode-se dizer que foi um momento calmo, entre aspas, né, porque as pessoas não tinham revoltas, mas também não tinham muitos direitos, né. Agora, no restante do mundo, acabava de terminar a Segunda Guerra Mundial, né? Em 1945 foi o fim da Segunda Guerra Mundial e os países que estavam envolvidos, né, estavam se recuperando, que na verdade eram as maiores potências, né? Então, nesse fim também de guerra, os Estados Unidos cresceu como uma potência capitalista e a Rússia cresceu como uma potência comunista, então começou a guerra armamentista e se criou dois polos no mundo, né? O polo capitalista e o polo comunista, deixando cada vez mais explícita essa guerra que os países tinham, né? Essa guerra de poder. Biografia de Ariano Suassuna. Ariano Suassuna nasceu em 1927 e faleceu em 2014. Foi um escritor brasileiro que escreveu O Alto da Compadecida, sua obra-prima. Foi adaptada para a televisão e para o cinema. Sua obra reúne, além da capacidade imaginativa, seus conhecimentos sobre o folclore nordestino. Também foi poeta, romantista, cineasta, dramaturgo, professor e advogado. E, em 1998, foi eleito para a cadeira número 32 da Academia Brasileira de Letras e, em 1993, foi eleito para a cadeira número 18 da Academia Pernambucana de Letras. E no ano de 2000, ocupou a cadeira número 35 da Academia Paraibana de Letras. Sobre sua infância e formação, Ariano Vilar Suassuna nasceu no Palácio da Redenção, na cidade de Nossa Senhora das Neves, hoje João Pessoa, capital da Paraíba. Ele era filho de João Urbano Pessoa de Vasconcelos Suassuna, na época governador da Paraíba, e de Rita de Cássia Dantas Vilar. Foi o oitavo filho dos 9 do casal. Passou os primeiros anos da sua infância na fazenda Acuã, no município de Souza, no sertão do estado. Durante a Revolução de 30, no Rio de Janeiro, seu pai, ex-governador da Paraíba e então deputado federal, foi assassinado por motivos políticos. Então, em 1933, a família muda-se para Tapeorá, no sertão da Paraíba, onde Ariano iniciou seus estudos primários. Teve os primeiros contatos com a cultura regional, assistindo
as apresentações de Mamulengos e os desafios de Viola. Em 1938, a família muda-se para a cidade de Recife, Pernambuco, onde Ariano entra para o Colégio Americano Batista, em regime de internato. Em 1943, ingressa no Ginásio Pernambucano, importante colégio do Recife. Sua estreia na literatura se deu nas páginas do Jornal do Comércio, em 1945, com o poema Noturno. Em 1946, ingressou na Faculdade de Direito do Recife, onde fundou o Teatro do Estudante de Pernambuco, junto com Hermílio Borba Filho e entre outros participantes. Em 1947, escreve sua primeira peça, Uma Mulher Vestida de Sol. E no ano seguinte, escreve Cantam as Harpas de Sião. E, em 1950, conclui o curso de Direito. Porém, a partir de 1956, Ariano Suassuna passou a dar aulas de estética na Universidade Federal de Pernambuco e abandona a advocacia. E, em 1957, casa-se com Zélia de Andrade Lima, com quem teve 5 filhos. Permanece como professor até 1994, quando se aposenta. Porém, em 2008, volta a dar aulas na UFPE, no curso de Letras, ministrado a cadeira de Estética. Ariano Suassuna escreveu 15 livros entre romances e poesias e 18 peças de teatro. Suas obras A Mulher Vestida de Sol, Romance de Água, A Pedra do Reino e O Alto da Compadecida foram transformadas em séries e em filmes. E como já dito anteriormente, em 1988 Ariano foi eleito para a Academia Brasileira de Letras e em 1990 assumiu a cadeira número 32. Nos seus últimos anos, Ariano Suassuna, em 2007, assumiu a Secretaria Especial de Cultura do Estado de Pernambuco, convidado por Eduardo Campos. No segundo mandato do governador, Ariano passou a integrar a Assessoria Especial do Governo do Estado. Além de dar aulas/espetáculos, Ariano vinha trabalhando na obra O Jumento Sedutor, que começou a escrever em 1981. Também fazia as ilustrações do livro e dizia que estava tentando pela primeira vez fundir seu romance com teatro e poesia. Adriano Suassuna faleceu no Recife no dia 23 de julho de 2014, decorrente das complicações de um AVC hemorrágico. A obra O Alto da Compadecida, escrita por Ariano Suassuna, encenada pela primeira vez em 1956, é dividida em 3 atos. É conhecida por seu humor forte e sua identidade consertando o destino e suas particularidades. Quanto à linguagem, o autor utiliza muitos regionalismos e as falas são adequadas de acordo com a classe social do personagem. Por exemplo, João Grilo fala de maneira informal, utilizando dialetos típicos do sertão. Porém, o padre, por ter uma imagem, fala de maneira formal. A peça possui também um personagem que é o apresentador, ou seja, ele entra na trama para falar com o público. Os personagens principais da obra O Alto da Compadecida são João Grilo e Chicó, mas também há diversos outros personagens que contribuem diretamente para o desenvolvimento da trama. Entre eles estão o Padre João, Sacristão e o Bispo, que são personagens caracterizados com poder e são utilizados muitas vezes como sátira à religiosidade e à hipocrisia. Antônio Moraes, que é o Major, o Padeiro e a Mulher do Padeiro, que é a adúltera, Severino do Aracaju e o Cangaceiro, Demônio, Manuel, no caso Jesus, e a Compadecida, Nossa Senhora, que são entidades religiosas. Análise da obra. O Alto da Compadecida. Bem, de fato, a do Compadecida traz traços do barroco, porque, como nós vemos na parte do julgamento, é, é visto essa contradição, sabe? Essa entre a luz e o escuro, entre o céu e o inferno, que a gente vê entre Nossa Senhora da Aparecida e o, o capeta, e Jesus Cristo. Então, na verdade, Jesus Cristo é mais um mediador, né? Ele não tem muita voz. Na verdade, a Nossa Senhora tenta defender e o diabo acusa eles. É também uma crítica social, porque muitos dos personagens vivem em miséria e vivem pior que animais, como no caso de João Grilo e Chicó, porque é tido que
a cachorra, eh, ela tem um tratamento muito, muito melhor do que os dois, dizendo que eles são piores que animais. Então, é uma crítica social e política também, porque naquela época o governo não atuava para ajudar aquelas pessoas, era só cada vez mais ajudando os ricos. É, e também tem a questão da moralidade, porque muitas vezes as pessoas acabam perdendo sua moral por causa de dinheiro. No caso da avareza, como no caso do padre, do bispo, e, e que acabam se submetendo a fazer coisas que são contraditórias à religião deles, aos dogmas deles, que eles fizeram voto de seguir, mas por dinheiro eles fazem isso. E eles acabam também retirando uma parte do dinheiro que seria para a igreja para eles. E esse é um dos maiores pecados que eles poderiam ter cometido. Então eles se entregam totalmente ao dinheiro. Essa é uma crítica muito sobre a moral das pessoas. É, acho que é isso. Ah, e um adendo que podemos dar é que, por se tratar de um tema religioso, ela volta nas origens dos autos que Gil Vicente escrevia, por se tratar de um tema religioso e humanista também, porque se trata de questões humanas, como, por exemplo, a miséria e a fome, a questão social. Podemos dizer, ela resgata essa característica dos autos de Gil Vicente. Bom, agora eu irei falar um pouco do resumo da obra. Já sabemos que essa obra foi escrita e ensinada em 1955. E, particularmente, eu já assisti diversas vezes o filme, tanto que é um dos meus filmes prediletos. E nunca me passou pela cabeça que essa obra foi criada há tanto tempo. E foi escrita em um livro, foi ensinada em forma de teatro, mas também ela só foi ganhar uma grande audiência quando ela foi lançada nos cinemas, né? Que é aí que ela ganhou uma grande audiência, que hoje é a literatura mais conhecida do Brasil. Uma das mais conhecidas. E aí, começando pelos personagens. Vamos ter João Grilo e Chicó, que são os oprimidos, são os pobres, são os malandros, que são a dupla. João Grilo é o malandro e Chicó é um contador de histórias, é um covarde, vamos dizer. Vamos ter o padeiro, a mulher do padeiro, que são os burgueses, que composto pela mulher, que é a adúltera, que traz o marido, e, obviamente, o marido, que é o padeiro, que é o corno, né? Vamos ter também o padre, João, o bispo, sacristão, que representa a igreja corrompida. Vamos ter o frade também, que representa totalmente ao contrário, representa a igreja pura, a igreja certa. Dando adendo, para quem vai prestar vestibulares, não ficar somente no filme, pois dentro do filme tem elementos que não tem no livro, e dentro do livro, obviamente, tem elementos que não tem no filme. No filme, já acrescenta já Major Antônio de Moraes, que vem com poder político e econômico, e também Severino e o Cangaceiro, que são os bandidos, os marginais. E aí já podemos ver que tem uma pirâmide social dentro dessa obra, que lá embaixo tem João Grilo, Chicó, depois vem o padeiro e a mulher do padeiro, que são os, entre aspas, os burgueses, depois vem a igreja, e acima vem Major Antônio de Moraes, que é o poder político e econômico e tudo mais, e lá embaixo de tudo que vem os bandidos marginais, que seria o Severino e o Cangaceiro. E na segunda etapa desta obra, que quando eles vão para o céu, que aí vai ter o diabo, Emanuel, que seria Jesus, e a Compadecida, que é a mãe de Jesus. Agora, partindo para o enredo, no primeiro episódio vamos ter a morte e o enterro da cachorra, que antes acontece vários relatos, seja no filme, seja no teatro ou seja no livro, acontece vários relatos, e ao decorrer disso, a cachorra do padeiro morre. E aí, João Grilo, esperto, pega a cachorra para enterrar, né?
E aí conta para o padre e pro bispo que a cachorra fez um testamento e ele conta que essa cachorra é de Major Antônio de Moraes, né? Que tá lá em cima, entre aspas, da pirâmide, né? E aí como que a igreja baixa a cabeça para ele, e aí eles conseguiram enterrar a cachorra em latim, contando toda uma mentira, né? E aí ao decorrer disso vem o segundo episódio, que é o gato que esconde dinheiro. Ou seja, o cachorro da mulher do padeiro foi lá e morreu. E aí João, o malandro, né? Foi lá e falou: tem um gato que esconde dinheiro. Ou seja, um gato que caga dinheiro. Em outras palavras, né? E aí ela foi lá e comprou. Comprou esse gato, deu esse dinheiro para João malandro, né? E ao decorrer disso, foi lá, pegou uma vez dinheiro, que ele tinha enfiado as moedas lá no orifício anal do gato. Pegou uma moeda, pegou duas moedas, daqui a pouco eu tava vendo que só saía as fezes normal do gato. E aí rolou toda uma confusão, e durante essa confusão, desceu os cangaceiros lá pra cidade, disfarçados, né? E pediu ajuda e tudo mais, e ninguém ajudou. As pessoas estavam preocupadas mais nas suas dificuldades. E é o que acontece muito no Brasil, né? As pessoas prestam atenção mais nelas, né? Em vez de olhar para o próximo. E aí eles não gostaram dessa atitude dessa cidade, de Itaperoá. E aí eles pegaram e desceram para a cidade para roubar, para matar, o que fosse que devia ser feito. E aí que acontece o terceiro episódio, que é a gaita que ressuscita. E mediante esse conflito, eles estão lá e aí tá todo mundo lá. Chicó, João, os padeiros, bispo, na frente lá do cangaceiro lá, e de Severino, né, que é o chefe dos cangaceiros. E aí João, o malandro, né, foi lá e inventou outra mentira. Disse assim: eu tenho uma gaita que ressuscita. E aí ele falou: então, quero ver essa gaita, então, vamos ver se é verdade, né? E aí ele, com a malandragem, juntamente com o Chicó, né? Vai lá e arranja um jeito de colocar um cordão de sangue, alguma coisa do tipo, no peito de Chicó, dá uma apunhalada em Chicó, e aí Chicó cai no chão, finge que tá morto, né? E aí João vai lá e toca a gaita. Aí Chicó ressuscita e tudo mais. E aí ele fala: então quero que você me mate e me mande para o céu para me conversar com meu padrinho Cício. E depois toca essa gaita. Aí fazendo tudo isso, viu que matou o cara e ele não ressuscitou. Então os cangaceiros foi lá e matou todo mundo. Quase todo mundo, porque o que conseguiu escapar foi Chicó. E aí, no que acontece o quarto episódio, que é o julgamento, onde todos vão ser julgados. Chegando lá, o primeiro a ser salvo é Severino. Por que Severino? Isso daí vai ser muito contraditório, mas o autor queria que fosse assim. Ou seja, Severino é salvo por Jesus pelo fato de ladrão ser uma condição para ele, porque ele perdeu os pais cedos, ele não foi incluso na sociedade, foi incluído da sociedade, né? E aí com isso ele virou ladrão, que foi uma condição dele. Então ele é o primeiro a ser seguido, é o primeiro a ser salvo, na verdade. E aí depois vai o padeiro e todo mundo e eles conseguem ser salvos para o purgatório, todos, exceto João Grilo, que vai lá e apela para Nossa Senhora. E aí ele fala a seguinte frase. Ele fala dessa seguinte forma: Fala-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa da leite, a brava da quando quer, a mansa da sossegada, a brava levanta o pé. Já fui barco, fui navio, agora sou escalete, já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Fala-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. E mesmo apelando para Nossa Senhora, ele viu que ele não ia conseguir ser salvo, porque ele era um mentiroso, um malandro, né? Que só havia mentido. E segundo a religião, né? Quem mente é o filho do coisa ruim, o filho do diabo, né? Então ele estava
ele estava certo para ir pro inferno. Aí ele disse, ah, eu vou ter que ir pro inferno mesmo. Tipo, dando uma de coitado, sabe? Eu vou ter que ir pro inferno mesmo, porque eu só sei falar as coisas mentindo e tudo mais. Aí Jesus falou pra ele, ô João, você não é um cara esperto? Então, se você me falar uma pergunta que eu não sei responder, você será salvo. Aí João, esperto, né? Foi lá e falou, uma vez eu ouvi na igreja. Ou seja, ele era analfabeto, não sabia ler a Bíblia, só sabia ouvir só. Uma vez eu ouvi na igreja que o Senhor não sabe qual será a sua segunda ida para a terra, né? E aí, lógico, obviamente que Jesus não poderia falar, disse assim: eu não é que eu não sei, mas isso é da vontade do Pai, né? A vontade de Deus. E aí acabou que até João João Grilo foi salvo. E aí ele ressuscita e volta para a cidade de Itaperoá, onde vem toda aquela história que Chicó foi lá e fez uma promessa que se ele voltasse, ele daria a porca cheia do dinheiro para Nossa Senhora. E aí que vem a referência do santo e a porca, né? Pela porca. Que tem dentro desta obra tem várias referências de outras obras do autor. Então, aí eles é basicamente isso, eles seguem felizes, os dois continuam na mesma coisa. E aí no filme, no final, aparece até Jesus de novo e testando eles, né, para ver se eles mudaram, né, de alguma forma. E aí eles pedem acho que se eu não me engano, pedem um pedaço de pão, alguma coisa do tipo. E aí eu não me lembro certamente se ele nega ou se ele não nega o pedaço de pão, né, para ver se ele tinha mudado. Mas aí eu deixo para vocês assistir o filme ou reassistir o filme para saber esse final. Bom, vamos aos personagens. Euricão é o protagonista e ele seria o velho, né, que tem a porca de madeira. Ele também tem uma filha chamada Margarida e uma irmã chamada Benona, que no caso já foi casada com o Eudoro Vicente. Ou seja, Eudoro Vicente, que também é fazendeiro, já foi ex-cunhado, né, de Euricão. E Eudoro Vicente tem um filho, o Dodó, né? Além desses personagens, também temos a Caroba, que é a empregada, e o Pinhão, que é o noivo da Caroba. Análise da obra O Santo e a Porca. Bem, primeiro vamos começar esclarecendo as coisas que O Santo e a Porca não é uma obra totalmente original. Na verdade, ela é uma adaptação da obra Aululária de Titus Marcius Plautus, que foi um comediógrafo e dramaturgo romano. Então, o local onde se passa a obra O Santo e a Porca é no Nordeste. É um lugar de extrema miséria, nos dias em que elas passaram, né? Então, Euricão, o personagem principal, ele tem esse medo de um dia não ter dinheiro, então ele acaba criando uma porquinha de madeira, onde ele acaba guardando dinheiro, e às vezes acaba até se privando de alguns prazeres terrenos e para poder guardar o dinheiro na porquinha, para como se fosse um pé de meia dele. Então, acaba também conflitando com os seus dogmas da sua religião, pois ele é devoto de Santo Antônio, e ele acaba, muitas vezes, entregando a segurança da porquinha a Santo Antônio, e quando ele vê que a porquinha está em perigo, ele acaba desacreditando, de certa forma, em Santo Antônio, mostrando um tom mais barroco entre esse conflito entre terreno e divino. Além disso, trata-se também da cultura nordestina e das classes sociais, porque na obra mostra muito sobre isso, das classes sociais da população naquela época. Então, tipo assim, tinham pessoas que eram de extrema miséria, tinha pessoas que eram
ricas e, bem, algumas se submetiam a coisas que nenhuma pessoa deveria se submeter para ter dinheiro e ter condições de vida. Enquanto no final, né, a porquinha de Euricão se quebra e mostra que o dinheiro que ele arrecadou durante sua vida toda, como um pé de meia, não valia mais nada, não foi trocada moeda, essas coisas. Então, não valeu de nada tudo ele ter se privado daqueles desejos, de tudo para poder guardar o dinheiro, porque no fim das contas ele não aproveitou daquele dinheiro de nenhuma forma, remetendo como se ele não tivesse que ter gastado tudo, mas não se privado das coisas que ele queria. Talvez ele devesse ter aproveitado mais o dinheiro quando ele ganhava e guardado um pouco, não tudo, para que ele tivesse essa visão, não se fosse tão mesquinho. Só que acredita-se que Euricão se vive esse absurdo de querer guardar dinheiro depois da morte de sua esposa, com a perda de um bem terreno, no caso a esposa dele, né, ele acabou encontrando em guardar dinheiro uma forma de suprir aquela necessidade de carinho que a esposa dele dava, suprir uma pessoa, sabe, com dinheiro. É isso que remete, então ele acaba utilizando disso para suprir as suas necessidades, remetendo-se ao absurdismo de Albert Camus. A peça O Santo e a Porca conta a história de um velho avarento chamado Euricão, que é devoto de Santo Antônio. O protagonista guarda as economias da vida toda numa porca, de madeira. Euricão recebe uma carta de Eudoro Vicente, que dizia que iria lhe pedir o seu bem mais precioso. O Euricão, porém, entende errado, e pensa que ele ia pedir o dinheiro da porca, o que faz ele ficar muito apreensivo. Porém, a empregada da casa Caroba entra em cena e entende que o bem precioso do qual Deodoro falava era Margarida, a filha do Euricão. Eudoro queria casar com ela, mas a Margarida namorava escondido com Dodó, filho do Eudoro, que mandou a carta. Caroba aproveita o imbróglio para conseguir dinheiro e se casar com o peão, que era seu noivo. Ela planejava casar Margarida com Dodó e a irmã de Euricão, a Benona, com Eudoro Vicente. Isso porque eles eram noivos no passado. Primeiramente, ela inventa que Eudoro iria pedir a mão de Benona em casamento, e depois se aproveita do medo de Euricão em relação a porco e seu dinheiro e faz um combinado com ele para ela conseguir mais dinheiro. Então, a Caroba esconde as meninas em um quarto e tranca Dodó com a Margarida. Enquanto isso, ela se disfarça de Margarida para receber o Eudoro Vicente. Depois, ela se disfarça de Benona, fazendo com que Eudoro se apaixonasse novamente pela antiga noiva, e tranca os dois no quarto. Enquanto isso, Euricão resolve enterrar a porca no cemitério, mas quando ele procura ela para fazer isso, ele não consegue mais a encontrar, porque o pinhão já tinha levado a porca para o quarto da Caroba. Quando ele passa pelo quarto da filha, vê ela saindo de lá com Dodó. O Dodó começa a tentar se explicar, porque achava que o Euricão estava bravo, mas ele estava apenas desconfiado de que o Dodó houvesse roubado sua porca e eles começam a brigar entre si. Quando ouvem a discussão, todo mundo sai dos quartos. Pinhão pede um dinheiro de resgate pela porca e quando Euricão recupera ela, ele percebe que o dinheiro que estava guardado não tinha mais nenhuma valia. Os casais se acertam, mas Euricão termina sozinho, com a porca, mas sem nenhum tostão, perguntando para o santo o que aconteceu e qual o sentido de tudo o que aconteceu.